Ancestralidade são as vozes, né, dos nossos antepassados que ecoam no tempo, né? Eu tenho fazendo assim, tentando fazer até o diálogo intercultural, tem uma letra de música do Paulinho da Viola, Paulinho da Viola. Eu não lembro o nome da música, mas tem uma frase que ele diz assim: eu não sou do passado, eu sou do presente, eu vivo no presente e o passado está em mim, né? O passado está em mim. Essa fala do Paulinho da Viola, ela me contempla, sabe? Eu penso assim em termos de pertencimento, de ancestralidade, porque eu sou uma pessoa do tempo presente, obviamente, né? E estou aqui dialogando, né, dentro dos códigos, digamos assim, da ciência, da academia, né? Transito em muitos meios, como você falou, sou curador de arte no MASP, né? Daqui a uns dias eu vou embarcar para a Noruega para fazer a curadoria de uma exposição chamada Histórias Indígenas na cidade de Bergen, lá na Noruega. Tenho transitado muito em vários países, estive em Portugal, estive, né, em Madrid, estive na Alemanha, né, e tenho transitado em países vizinhos aqui e pelo Brasil inteiro. E, obviamente, que sou uma pessoa de entre mundos, ou, como dizem os nossos parentes, um pé na aldeia e outro no mundo, sabe? Transito nas universidades e também transito muito dentro do movimento indígena. Olha só, semana que vem eu estarei lá numa aldeia do povo Xicrim, no município de Paraupebas, para fazer uma formação para os parentes Xicrim, né? Eu faço isso com muita frequência, viajo pelo Brasil para fazer essas formações especificamente para indígenas, é, e essas formações elas têm uma importância muito grande. É, mas tem, sabe, os reveses disso, sabe? Tem uma coisa assim. Eu vou voltar à questão central, porque fazer essas formações junto ao movimento e aos povos indígenas pressupõe provocar de alguma forma o ódio daqueles que não gostam dos indígenas. Então, algum tempo atrás, eu fui quase executado por um grupo de pistoleiros aqui no sul da Bahia, entendeu? E eu estava a serviço nas comunidades indígenas. E aí o nosso carro foi interceptado por pistoleiros fortemente armados que chegaram gritando: tem um índio dentro do carro. E aí eu fui arrancado de dentro do carro, levei um monte de pancada e colocaram arma na minha cabeça, apertaram o gatilho, jogaram gasolina e atearam fogo no carro, sabe? Uma violência, assim, um ódio absurdo, sabe? Então a gente transita por todos esses meios e insistentemente estamos tentando fazer, sabe, esses diálogos, porque é necessário fazer a formação dos nossos povos, mas também dialogar com a sociedade brasileira, com as instituições de ensino, né, com as instituições de museus de maneira geral. E a ancestralidade, cada vez mais a gente sente nessa prática, sabe? Porque talvez, assim, do ponto de vista de categorizar, né, como que a gente categoriza ancestralidade? Eu prefiro pensar nas coisas práticas. Olha só, os pistoleiros me deram um monte de pancada, eram pelo menos cinco, né, pessoas, tinha mulheres e homens lá me espancando numa BR, tinha uma senhora já de quase 60 anos, com um pedaço de pau na mão e que me batia muito, né, e outras pessoas, e escapei, sabe? Essa história aí eu preciso falar depois sobre ela, em algum momento, preciso escrever sobre essa história, porque é uma história de ancestralidade. No momento seguinte, sabe, quando eu consegui escapar de tudo isso, né, e foi difícil sair dali, eu fui sequestrado. Foi difícil sair dali. Aí depois eu fiquei brigando com os meus antepassados, com os meus ancestrais, sabe? Fiquei pensando assim, poxa, mas quanta injustiça, porque eu faço pactos, sabe, de ancestralidade, eu assim peço proteção e vou encarar a luta, a formação dos nossos guerreiros e guerreiras, vou para o campo de batalha e dentro do campo de batalha os meus antepassados me permitem, sabe, que aconteça isso comigo, é uma coisa absurda, eu vou sair dessa luta. Só que isso era uma intriga minha mesmo, sabe? Eu brigando comigo, ou brigando talvez com os meus ancestrais. E os meus ancestrais deram uma resposta assim muito pronta, sabe? Porque veio como um vento, sabe? Uma voz em forma de vento no meu ouvido dizendo assim: meu filho, afinal de contas, você está vivo ou está morto para fazer essa reclamação toda, sabe? Porque olha só, os caras lá, essas pessoas lá na BR, eles puxaram armas várias vezes, puxaram gatilho e davam estalo e não saía bala.
E eu percebi assim que eles ficavam muito bravos com isso, eles falavam assim, olha, engasgou essa arma, e pegava outra arma e fazia de novo o mesmo movimento, não saía bala e diziam engasgou, e aí eles começavam a me dar pancada com a mão, sabe, com pau, porque a arma não saía bala. E aí os meus antepassados, meus ancestrais disseram para mim assim, afinal de contas, meu, você está reclamando de quê? Você está vivo, levante aí, vamos para a batalha, entendeu? Vamos para a batalha. Obviamente que nós temos que ter estratégias, né? Não podemos ser inconsequentes, mas eu estou vivo, sabe? Inclusive para falar isso aqui que eu estou falando agora e para falar pelo mundo, sabe? Por onde eu ando, para falar dessas experiências e falar a partir das vozes dos nossos antepassados sobre esse projeto genocida, epistemicida, etnocida e ecocida que está colocado aqui desde o século XVI e que tem dedo pesadíssimo do modo de produção capitalista, sabe? Porque quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, eles já trouxeram nas caravelas deles o capitalismo na sua versão inicial, que foi a versão mercantilista. E os nossos antepassados já estavam dizendo que esse projeto era um projeto absurdo, que ia causar muitos problemas, não só para os nossos, mas para a humanidade como um todo. E está aí, sabe, 500 e poucos anos depois, a humanidade está desencantada, sabe, a Terra está aquecendo, e uma série de problemas acontecendo, e os nossos antepassados, né, os nossos ancestrais dizendo assim para a gente, olha, vai lá, entendeu? Sabe, porque tem hora, tem momento, que eu me sinto tipo um lutador de ringue, sabe, de luta livre, eu levo um monte de pancada, sabe, fico machucado e adoeço, e fico pensando, eu não vou mais para essa luta porque não vale a pena, sabe, aí eu, né, recebo, obviamente, que o apoio dos meus parentes, né, dos povos por onde eu ando, a minha esposa é fundamental nesse processo, a Aline Caiapó é filha do cacique Beppe Caetí, lá da região de Tucumã, no sul do Pará, né, e eu recebo muito tratamento, recebo muitas palavras de apoio, e os meus ancestrais me amparam, e chega um momento que, sabe, eles dizem, olha, tá na hora, agora vai lá de novo, entendeu? E aí lá vou eu de novo para o campo de batalha, porque fazer toda essa movimentação de falar, de argumentar, sabe, de viajar, é muito cansativo, sabe, é muito, às vezes, pesado para mim, para minha família, sabe, para tanta coisa que eu faço. Então, assim, eu penso que os nossos antepassados são essas vozes que não são passadas. Eu acho que, para sintetizar, ancestralidade não tem a ver com passado. Antepassado não tem a ver somente com passado, sabe? Essas forças, elas são forças de movimento histórico, de tempos, de diálogo de tempos, sabe? Porque os nossos antepassados estiveram lá, né? Galdino Pataxó é um antepassado nosso, mas o Galdino Pataxó, o Chicão Chucuru, o Osiel Terena, o Massal Tupã e todos aqueles que morreram violentamente sabe, como resultado dessa violência colonizadora, todos eles estão aqui em nós, sabe, no nosso meio hoje. Estamos ensinando hoje, dizendo, olha, sobre por onde seguir, e eles carregam com eles um canhão de luz para dizer, olha, o caminho é esse, né? Então, eles estão sinalizando para o futuro. Olha só, os nossos antepassados que estão aqui no presente, jogando um canhão de luz para o futuro. Eu tenho absoluta certeza, sabe, de que o futuro vai ser promissor para nós, povos indígenas, mas também para a humanidade. E aí, nesse sentido, eu acho importante que a sociedade brasileira e a comunidade nacional façam um esforço grande de proteção aos povos indígenas, pelo menos por dois motivos. Um é que nós somos seres humanos de direitos e precisamos ser respeitados com os nossos direitos, mas, em segundo lugar, porque os povos indígenas têm tomado uma posição que é de serem os guardiões de ecossistemas e biomas que precisam ser protegidos para o bem da humanidade, sabe? Então, não é só proteger para nós, povos indígenas, é para a humanidade. Isso não significa dizer que nós estamos tomando aqui uma posição de salvadores do planeta, salvadores da Terra, que nós temos a solução para todos os problemas. Não temos. Mas nós, historicamente, temos assumido esse papel, que é o de respeito à vida humana e não humana, e esse momento é um momento disso ser muito evidenciado, e a sociedade brasileira precisa ouvir e entender esse diálogo, porque esse é um recado que vem lá dos nossos ancestrais para os dias de hoje. É isso.